O problema não é o terreiro. Os problemas são as pessoas que têm o ego inflado e que vão pro terreiro. Oi, seja muito bem-vindo aos Relatos Flix, este quadro onde você manda a sua história e eu conto ela pra todo mundo. Envie o seu relato pra gente eternizar a sua história. E ela não precisa ser linkada à religião, não precisa ser da Umbanda, do Candomblé, pode ser de qualquer religião. E também nem precisa de fato ser uma mensagem religiosa, pode ser até aquelas creepypastas que eu me arrepio pra caramba quando me mandam essas creepypastas e eu fico passada e eu fico com aquela sensação de sobrenatural. Então, gente, eu hoje estou utilizando, saindo totalmente do assunto, o brinco de rosa negra que finalmente a gente conseguiu um fornecedor aqui, mas assim, ainda o fornecimento é escasso, então eu não sei quanto tempo a gente vai conseguir fornecer este modelo de brinco com as rosas negras, né? É porque aqui eu já gravo meio que no escuro, então ela já é escura, não fica possível de ver mais presencialmente. É uma belezura, viu? Então aproveita, entra aí no nosso site ou manda uma mensagem no WhatsApp. Senti que iria acontecer algo muito ruim. Vou relatar algo muito ruim que aconteceu comigo. Eu trabalho como cuidadora e nesse dia acordei bem e fui para o trabalho normalmente. Coloquei a mulher que eu cuido na cadeira de banho e levei ela ao banheiro. Estava preparando ela para o banho. Do nada, me deu um mal-estar tão grande. Parecia que a minha pressão despencou. Eu deixei ela no chuveiro e fui deitar no sofá. Eu suava frio. Me deu uma sensação de morte, sabe? Eu levantei, fui na sacada e pedi a Oxalá para que não me levasse naquela hora. Eu nunca tinha sentido a síndrome do pânico na minha vida. Nesse dia, eu passei por isso. Liguei para o meu marido e falei que eu estava passando mal. Terminei de cuidar da mulher e voltei para casa. Meu marido chegou logo em seguida. Eu chorava muito. Falei que eu estava morrendo. Ele me levou no médico. Na triagem, estava tudo ok. Passei pelo médico e ele me deu um calmante forte, que assim que cheguei em casa me deitei e dormi muito. Minha mãe, que mora na casa de cima, falou para o meu marido que assim que eu acordasse era para ele ligar para ela. Eu dormi 6 horas seguidas. Fui acordar às 9 horas da noite. Assim que acordei, meu marido ligou para avisar a minha mãe. Ela, no que levantou da cadeira para atender o telefone, fraturou o fêmur e logo caiu no chão. Eu escutei o grito dela e subi a escada correndo. Coitadinha, tão preocupada comigo que acabou pegando a coisa ruim para ela. Ficou internada 1 semana até fazer a cirurgia. Ela se recuperou, começou a fazer fisioterapia e o médico liberou ela para andar no andador. Pérola, na hora que a minha irmã falou que a minha mãe estava andando, eu logo comecei a chorar e falei: Mana, a mãe vai fraturar o fêmur de novo. Ela retrucou que eu era pessimista. Pérola acredita que a minha mãe mandou a minha irmã filmar ela andando com alegria. No outro dia, a minha mãe pegou o andador. No que ficou em pé, fraturou o fêmur de novo. Meu Deus, quanto desespero! Começou tudo de novo, todos os sofrimentos. Bom, ela fez outra cirurgia e correu tudo bem. Ela teve alta e foi para casa, mas a anemia estava muito alta. Eu estava consagrando rapé, comecei a passar muito mal, não estava entendendo o meu processo. Senti uma angústia muito grande, comecei a chorar. Logo em seguida, minha irmã liga falando que minha mãe saiu da casa dela de ambulância e que quase tinha feito a passagem. Eu hoje sinto até a dor na mesma perna que ela operou, mas hoje ela está bem. O médico liberou ela para andar. Tão lindinha, tão orgulhosa. Amo tanto a minha mãe que me coloco no lugar dela. Beijos, querida. Gratidão por ler meu relato. Apresentação. Oi, Pérola querida, tudo bem? Tudo bem, irmã? Espero que com você também. Paz e luz. Vou relatar algo muito ruim que aconteceu comigo. Poxa, irmã, beijos, Ellen. Obrigada por compartilhar o seu relato. E você sabe que, assim, é com a gente... É,
Recentemente aconteceu um relato, eu nem comentei na hora, né? Mas eu também senti que algo ia acontecer num quase acidente que eu sofri. Chegou a ser um acidente, mas não foi nada grave, né? Então, assim, eu pressenti que uma coisa ruim ia acontecer, assim, na hora, né? Eu falei, meu Deus, algo... Mas não deu tempo, foi tão em cima, sabe? Foi assim, eu senti 5, 6 segundos depois aconteceu. Então, não teria como, eu até me questionei, falei com meu marido, mas por que eles me alertarem com tanto pouco tempo de antecedência, sabe? Por quê? Porque isso não faria um impacto, isso não traria alguma relevância para a situação em si, sabe? Enfim, mas é uma observação aí, deixa sua opinião. E essa questão da fratura da cabeça do fêmur, né? No caso, meu filho fraturou o fêmur, né? Ele tá andando na cadeira de rodas por conta disso. E foi assim também, ele fraturou o fêmur e o fêmur refraturou novamente depois. Então, é algo que é complexo, é algo que é bem difícil mesmo, né? Essa região aí, recuperação, é bem complexa. Tanto que faz 2 anos já que ele teve essa fratura e ele ainda está no processo. Então, melhoras para sua mãe, muito axé e obrigada por compartilhar sua história. O próximo relato não tem título. Eu sou cuidadora de idosos e no início da minha carreira eu fui contratada para tomar conta de uma senhora que era bem velhinha. O marido tinha morrido há pouco tempo e parecia que ela estava com depressão. Ela recusava a ideia de ser internada em um asilo. Os filhos não davam a mínima para ela. Para que vocês tenham uma ideia da preocupação dos filhos, eu fui contratada por um amigo da família. Como eu tinha dito, havia acabado de me formar no curso. Acho que na época eu tinha 20 anos. Não tinha experiência com nada, pois nunca havia trabalhado e estava muito ansiosa para começar a trabalhar. E esse foi um dos erros, pois acabei me submetendo a muitos abusos. Fui apresentada à idosa por essa amiga da família que se chamava Sônia. A idosa era muito simpática, apesar de não conseguir se mexer direito. Tentou me cumprimentar, mesmo não aguentando levantar as mãos. Me fez milhões de perguntas sobre a minha vida, as coisas que eu gostava de fazer. Passamos toda a tarde conversando. A casa era um sobrado antigo de 2 andares. O quarto da idosa, que vou chamar de Maria, ficava no primeiro andar, ao lado da sala. Na casa tinha uma decoração estranha, móveis antigos, cortinas que impediam a luz do sol de entrar. Parecia um mausoléu. Fui apresentada à cozinheira que vinha uma vez por semana e deixava a comida pronta por este período. E Dona Ana, que cuidava da limpeza de toda a casa, que trabalhava somente durante o dia. Eu era a única que dormiria no trabalho. Meu quarto ficava no andar de cima. De início, o trabalho consistia em dar de comer, higiene e medicação. Vou tentar resumir o máximo o relato. Aconteceram tantas coisas que poderia escrever um livro. Uma semana depois que estava trabalhando, já estava adaptada e a Dona Maria conversava sobre tudo comigo, mostrando que tinha confiança no meu trabalho. Ela me explicou sobre o episódio da morte do seu marido, tentando justificar por que tinham tantas fotos dele por toda a casa. Na casa haviam vários quadros e todos eram fotos do marido. Não estou exagerando. Tinha foto do falecido na cozinha, na lavanderia e até no banheiro principal da casa. Estranho. Entendi o luto, mas parecia um pouco mórbido usar o banheiro olhando para a cara do defunto. Os dias foram se passando e a cozinheira não apareceu mais. Então eu revezava com a Dona Ana para preparar as refeições. Fomos avisadas que logo iriam encontrar uma substituta. Até lá, poderíamos quebrar esse galho, ou seja, mais trabalho pelo mesmo salário. Depois de 3 dias, Dona Ana também não apareceu mais. Então, Pérola, você já pode imaginar a minha situação. Cozinhando, limpando e ainda cuidando da idosa, que reclamava, pois eu estava muito mais ausente, sendo que ela sabia que eu estava ocupada com as tarefas da casa, que não eram minha obrigação. Em um dia no qual tive mais trabalho, terminei de limpar a cozinha por volta da 1 da madrugada.
Passei na frente do quarto dela e algo me chamou a atenção, como se pedisse para que eu olhasse lá dentro. Quando virei, tive a impressão de ter visto uma sombra negra deitada sobre o corpo da pobre velha. Acendi rápido as luzes e não tinha nada. Dona Maria estava com os olhos abertos, me olhando fixamente. Ficamos nos olhando por alguns segundos em silêncio. Desliguei as luzes e desejei boa noite. Deitei na cama e fiquei pensando no que tinha acabado de acontecer. Estava tão cansada que estava vendo coisas? E por que Dona Maria estava me olhando daquele jeito? Pensei que ela estava dormindo. Perdida nesses pensamentos, peguei no sono. Os dias foram passando e eu continuava acumulando funções. Na verdade, cada dia havia mais trabalho. Tentei ligar algumas vezes para a mulher que me contratou, mas ela estava sempre ocupada. Para vocês terem uma ideia, ela colocava o meu salário em um envelope na caixa do correio. Eu não tinha mais folgas, pois não tinha com quem deixar a idosa. No dia seguinte, eu estava dando banho na Dona Maria e fui até o seu quarto para buscar uma toalha. E na prateleira de baixo encontrei uma caixa com vários desenhos estranhos do lado de fora. Algo que eu nunca tinha visto igual até os dias de hoje. Vários símbolos. Movida pela curiosidade, eu abri a caixa e dentro haviam várias fotos. Dentre elas, as fotos da cozinheira e da Dona Ana, a empregada. Embaixo delas havia a minha foto. O mais estranho é que não foi uma foto que eu entreguei. Era uma foto minha, limpando a casa. Isso me deixou muito incomodada, pois quem tinha tirado aquela foto? Nossa, eu tô toda arrepiada. E por que estavam todas aquelas fotos naquela caixa com símbolos estranhos? Encontrou o que estava procurando? Falou a voz rouca de Dona Maria atrás de mim. Meu coração naquele momento parou de bater por alguns segundos. Fechei a caixa e peguei a toalha. Quando virei, tentei disfarçar a surpresa. A velha estava nua, em pé, na porta do quarto. Até aquele momento eu não sabia que ela podia andar. Todo esse tempo fiquei carregando ela praticamente nas costas. A senhora veio até aqui andando? Poderia se machucar. Eu falava enquanto a enrolava na toalha. Ela apenas deu um sorriso enquanto me olhava fixamente. Eu diria que até de uma maneira cínica, com um sorriso discreto no canto da boca. Após o jantar, desliguei todas as luzes e fui dormir. Depois de algumas horas, acho que o relógio na parede marcava algo em torno das 3 da madrugada. Acordei com uma música de piano ecoando pela casa. A música ficava alta e depois baixava, sincronizadamente. Levantei em um pulo. Poderia ser Dona Ana colocando algum disco velho para tocar. Fiquei com medo que ao tentar andar, ela caísse e se machucasse. Com aquela barulheira, poderia acordar os vizinhos e chamarem a polícia. Atravessei o corredor, desci as escadas de maneira que elas rangiam a cada degrau. O som ficava cada vez mais alto, mas quando cheguei na sala, estava em total silêncio. Fui verificar a vitrola. Sim, naquela casa tinha uma vitrola velha e milhões de discos antigos. Pensei em voltar para a cama, mas fui até o quarto de Dona Maria só para saber se estava tudo bem. Vi uma luz estranha saindo do quarto dela que iluminava parte do corredor, como se tivessem velas acesas dentro do quarto. Andei na ponta dos pés e encostava na parede para não ser vista. Escutei alguns sussurros, como uma reza, só que eram várias vozes. Queria saber o que aquela velha estava fazendo. Olhei para dentro do quarto e a cena parecia tirada de um filme de terror. Dona Maria estava deitada na cama e ao seu redor tinham várias pessoas com velas nas mãos. A primeira coisa que pensei é que iriam matá-la, que era algum ritual. Eu tinha que fazer algo para ajudar, mas eram muitos e muito mais fortes do que eu. Então pensei em voltar para a sala e usar o telefone para chamar a polícia. 2 mãos grandes me agarraram pelos braços. Quando virei, quase desmaiei de tanto medo. Era o marido falecido dela. Quer dizer, não falecido, pois estava bem vivo e tinha força que parecia que iria quebrar meus ossos. Se eu não reagisse, ali mesmo seria o meu fim. Eu dei uma ajoelhada nas partes íntimas do velho,
mas mirei errado e acertei sua barriga. Ele largou e eu caí com tudo no chão. Subi as escadas correndo e me tranquei no quarto. Ouvi muitos passos lá fora e começaram a forçar a porta. Coloquei a cômoda contra a porta e na tentativa de bloquear a passagem ou atrasar eles. Do lado de fora, eles batiam com tanta força que uma hora a porta não iria aguentar. Eu precisei pensar rápido. Não podia chamar a polícia, pois os telefones ficavam na sala e na cozinha, todos no andar de baixo. Aquelas coisas lá fora chamo de coisas porque eles não falavam. Eles gritavam e rosnavam, como animais furiosos. Chutavam e esmurravam a porta com tanta violência que eu nem poderia saber o que poderiam fazer comigo. A única saída seria pular a janela, uma queda de mais ou menos 6 metros. Ou isso, ou ficar lá e pagar para ver. Abri a janela e pulei. Tentei agarrar no telhado, mas tudo veio abaixo comigo. Com isso, todo o bairro deveria ter acordado. Eu saí correndo sem rumo. Eu tinha saído tão poucas vezes daquela casa que eu nem lembrava o caminho de volta. As casas vizinhas estavam com as luzes todas apagadas. O tempo que fiquei naquela casa, nunca cheguei a ver nenhum vizinho. Talvez todas aquelas casas estivessem vazias. Quando amanheceu, consegui pegar um ônibus e ir para casa. Minha mãe perguntou se algo errado tinha acontecido para eu estar naquelas condições. Eu estava em choque. Por mais que eu tentasse, não saía uma palavra da minha boca. Ela me entregou um envelope e disse que logo cedo haviam deixado na porta para mim. Quando abri, tinha dinheiro. Aliás, bastante dinheiro. E um papel que dizia: "Sabemos onde você mora. E se não quiser receber nossa visita, melhor esquecer o que aconteceu." Acabei indo parar no hospital, pois havia fraturado 2 costelas por causa da queda. Contei tudo aos meus pais e como a casa era alugada, decidimos nos mudar e não tocamos mais no assunto. Esse foi o meu primeiro e único emprego, até os meus pais falecerem. Acabei usando todos os meus conhecimentos para cuidar deles dois. Hoje voltei a trabalhar normalmente, só que dessa vez com mais experiência. Axé. Minha nossa. Gente, olha, a gente fica traumatizado com o primeiro emprego. Imagina se o primeiro emprego é assim. Eita, pega, gente. Olha, nunca mais eu também ia querer trabalhar. Vixe, Maria, gente. Miga, pelo menos só foram 2 costelas, né? Que fraturou. Foi 2 costelas, enfim. Muito axé pra você. Obrigada por ter mandado o relato. E é isso, né? Iemanjá me resgatou e me acolheu quando ninguém mais me ouvia. Desde a minha adolescência, eu batalho contra pensamentos intrusivos, inseguranças e baixa autoestima. Nesse mesmo período da minha vida, fui diagnosticada com ansiedade patológica. Por não ter condições de fazer o tratamento certinho, essa ansiedade foi alimentada ao longo dos anos. Passo por dias e dias preocupadas com cada mínimo detalhe que me acontece, e até com o que não necessariamente me envolve. Também foi na adolescência que descobri que sou bissexual, assim como a minha família ficou sabendo, porque futricaram meu celular. Minha família inteira é católica e são pessoas que sequer aceitam evangélicos por perto pela tamanha intolerância. Para eles, apenas os católicos que contam. Mas a situação piora muito mais quando se trata de religiões de matriz africana, que eles já acusam como sendo do diabo. Assim que eles descobriram o que eu sou, imediatamente começaram a dizer que não iam aceitar e que eu não ficaria dentro de casa se eu servisse ao demônio assim. Meramente por também gostar de mulheres, passei cerca de 1 semana ouvindo discursos sobre o quanto eu iria para o inferno e o quanto Deus supostamente não me aceitava, sobre o quanto eu era errada. E isso piorou muito. A insegurança e a baixa autoestima que eu tinha, como se de fato eu tivesse assumido a postura de monstro que me designaram. E como consequência me afastei de Deus e de toda a espiritualidade que me cercava. Eu não conseguia me livrar dessa atração que tanto minha família quanto as pessoas da igreja falavam sobre ser demoníaca. E eu realmente tinha tentado me livrar disso durante um curto período da minha vida. Como foi algo que não obtive êxito, eu só me afastei. Eu não me achava nada digna, eu preferia evitar. Desacreditava que a imagem divina era todo esse ódio que pregavam.
duvidava da existência até. Confesso, por causa de toda essa perspectiva ruim que implantaram na minha cabeça. Perto da minha casa, uma cartomante fazia trabalhos, e na placa dela tinha a foto de Iemanjá. E eu passava e olhava com certa curiosidade, mesmo que a minha avó sempre colocasse medo e dissesse que não era para olhar, que vinham pessoas dos arredores da cidade e ela não entendia o porquê, já que ela tem essa visão toda deturpada. Olhando para trás, sinto que a Mãe da Água estava comigo desde este período, porque era algo que me chamava a atenção. Eu ouvia muito sobre, infelizmente de uma forma ruim, mas eu me questionava, será que ela realmente é ruim? Enquanto adolescente, eu vivia dessa forma, completamente regrada. Vivia para agradar os outros, me reprimia. Achava a bruxaria interessante, mas me reprimia. Era como se eu estivesse com um pé na espiritualidade, mas não dava o passo por estar fixo nessa ideia de erro. Eu era o grande erro, e tudo que saía da bolha do catolicismo também era um erro, assim como até hoje é para minha família. Como eu disse, ao longo dos anos minha ansiedade só piorou. Aos 19, adquiri insônia. Meu sono era todo bagunçado. Eu sentia crises cada vez mais fortes, a ponto de ficar sem ar e nada parecia adiantar. Eu podia tomar 1 litro de chá de camomila, que parecia que eu não tinha tomado nada para me acalmar. Era muito complicado lidar com a minha ansiedade, e isso me atrelava ao fato de que eu passava um período muito exagerado de tempo estudando para passar na faculdade. Eu não descansava direito e não parava de ter uma autocobrança excessiva e nociva, e isso acabava comigo. Eu já não tinha o filtro somente católico depois da maioridade, e tenho amigos umbandistas e candomblecistas. Parece uma coincidência tremenda, porque uma amiga minha veio me contar sobre um menino que eu conhecia e participava da igreja e havia saído para Umbanda. E ela relatava que ele tinha contado sobre como o mal não estava na figura do diabo, mas sim nas próprias pessoas. E era exatamente isso que eu acreditava. Ouvindo essas palavras dela e vendo meus amigos de religião de matriz africana falarem sobre, eu fui despertando cada vez mais interesse. Até tinha aparecido na For You do Teco Teco um casamento entre 2 mulheres na Umbanda, e eu fiquei tão feliz quando vi. Era um acolhimento que eu nunca havia presenciado antes. E nesse mesmo dia eu cheguei a pesquisar um pouco sobre Iemanjá, a teor de verificar por conta própria quem era Iemanjá, já que era uma figura familiar, como eu havia dito, mas não me aprofundei nesse dia. Depois do 3º ano de estudos, que por si só teve toda essa carga, eu não passei novamente. E voltaram os pensamentos intrusivos, voltaram os pensamentos em que eu sentia vontade de atentar contra a minha própria vida. A carga da ansiedade decaiu sobre mim e me achei incapaz demais por não passar. Fora isso, tive que passar por um procedimento cirúrgico, então foi uma colher cheia de eu e as vozes da minha cabeça, da pior forma possível. Eu não sabia me olhar com carinho, e minha família também não achava que a minha ansiedade era uma questão importante. Não achava que era prejudicial. Achavam que era uma coisa da minha cabeça e que eu só precisava tirar isso da cabeça, como se fosse fácil assim, tipo num passe de mágicas. Eu estava no limbo, Pérola. Nesse acúmulo inteiro de ansiedade e preocupação, eu tive uma crise muito forte no pós-operatório e me veio o impulso de ouvir as músicas que eu não sabia naqueles períodos que na verdade eram pontos de Iemanjá. Coloquei meu fone e comecei a ouvir. Pérola, eu nunca chorei tanto na minha vida. De imediato eu não consegui conter a emoção que parecia surgir no meu peito. Eu chorava de soluçar, mas era um choro que aliviava, que acolhia. Era um abraço materno. Passei cerca de 30 minutos colocando todo esse choro para fora, e depois que eu parei de chorar, a tranquilidade foi imediata. Parecia que a ansiedade não existia e que eu tinha arrumado força de onde não parecia existir dentro de mim. Força para me reerguer, força para continuar. E foi aí que eu conheci de fato Iemanjá. Foi quando ela ouviu o meu pranto, quando ninguém mais ouviu. Foi quando ela me acolheu, independente do que eu era, independente do tempo da minha vida que eu passei me sentindo horrível e excluída, me sentindo errada. Ela olhou para mim e, além de me aceitar do jeito que eu sou, ela levou com ela o meu sofrimento para as águas do mar. Tem um ponto que eu escrevi que fala assim: todo mal ela sepulta no fundo do mar,
Odoiá Iemanjá, que abençoe esse congá. Em todo esse choro que pareceu lavar a minha alma, não dá para saber se ela é minha mãe de cabeça, mas eu tenho uma gratidão e um amor muito grande por ela. E sempre que possível, acendo uma vela e mantenho conchinhas no meu quarto. Sempre me dá forças. Sinto uma ligação forte com Iemanjá e Oxum, e se ouço o ponto de ambas, eu choro de soluçar imediatamente. Eu digo que foi Iemanjá que me chamou, porque desde a adolescência ela estava lá. E foi por ela que eu aprofundei meus estudos na Umbanda, como se fosse um pontapé. Foi assim que eu comecei a conhecer e nunca senti tanto acolhimento na minha vida. Nunca senti tanta certeza assim de que este é o meu caminho, sabe? Nunca me senti tão confortável em religiões e achava que isso não era para mim, mas eu fui refutada e me encontrei na Umbanda. Quero ter a oportunidade de cuidar direitinho dos guias que me acompanham e conhecê-los melhor. Infelizmente, não tem terreiro na minha cidade e eu preciso continuar meus estudos por conta própria, mas eu quero muito me mudar e conhecer mais sobre a minha missão espiritual. Quis trazer aqui o meu relato para motivar e inspirar. Também as pessoas que se encontram na mesma situação que eu e que não têm o acolhimento familiar, que têm famílias preconceituosas. Independente disso, existe amor, diferente do que muitas pessoas dizem por aí e todos os discursos de ódio que pregam contra as minorias. Eu quero dizer, não desistam nunca do propósito de vocês, pois nós não andamos sozinhos. Axé. Oh, calma que eu tô engolindo o choro. Lindo, irmã. E é sobre isso. É sobre isso. E é justamente sobre esse encontro que você falou aqui no seu relato que eu falo no caminho do axé. Que o caminho do axé é esse encontro aqui que você traçou sozinha, que você encontrou sozinha. Se reencontrando. Você percebe, irmã, que tá tudo dentro de você, que toda essa força, que toda essa luz, ela partiu de dentro de você porque o orixá está em nós. Então, o caminho do axé é para pessoas que justamente não têm um terreiro na cidade, não tem um pai de santo que... Não tem pai de santo, não tem, sabe? São pessoas que não têm para onde correr. Então, eu fiz com o maior carinho Caminhos do Axé. O link é esse que tá na tela, tá? E o primeiro link da descrição também. Deixa eu ver a apresentação. Boa noite, Mãe Pérola. Boa noite, Pai Dene. Sua bênção, Mãe Manjá abençoe. Me chamo Maria Eugênia. Acompanho desde o começo desse ano o canal, que foi quando eu comecei a pesquisar melhor sobre a Umbanda. Amo seus vídeos, que são muito agregadores e têm me ajudado a entender melhor sobre a espiritualidade, além de eu me emocionar muito com os relatos, pois eu choro junto contigo. Toca aqui, amiga. Sempre que eu posso, eu assisto. Até me ajuda a ficar mais motivada para estudar, porque às vezes eu ouço as histórias enquanto estudo. Também foi por sua causa que me apaixonei pela Umbanda e desmistifiquei muitas coisas ruins que eu ouço desde pequena. E até vou comentar melhor sobre isso ao longo do meu relato. Enfim, gostaria de começar esse texto agradecendo por você e por todo esse trabalho incrível. Obrigada por me ajudar e por ajudar tantas pessoas espalhadas por aí. Maria, seu nome não podia ser outro, né? Maria. Sua linda. As Marias são fortes, viu, mulher? Maria Padilha, Maria Mulambo, Maria Quitéria. Todas as Marias. Resistência, mulher. Você tem uma missão muito linda pela frente. Relato de Zé. Eu venho de uma família umbandista, mas nunca quis me dedicar. Frequentava só para tomar passes ou às vezes ficava como cambone. Minha mãe achava melhor eu ficar entre eles no terreiro para eu conhecer mais sobre as clarividências, sobre eu ouvir e muitas outras coisas que aconteciam comigo. Me casei pela segunda vez, mas dessa vez não foi no papel. Mas me juntei. Estava muito apaixonada por ele. Ouvia na minha cabeça que era para eu terminar, que ia dar ruim. Mas por eu não ter conhecimento, eu achava que eram vozes contrárias. Casei, fiquei com ele por 3 anos, mas só tive 1 ano de felicidade dentro do casamento. Aí começaram a acontecer as coisas. Hoje entendo que a coisa ficou mais aflorada para eu cair fora, sabe? Eu estava vivendo um relacionamento abusivo, no qual
Eu me culpava por todas as coisas ruins que estavam acontecendo. Ele brigava por tudo. As coisas começaram a quebrar dentro de casa do nada. Mas quebrava certinho. Parecia que os copos passavam por uma linha cortante. Eu só pegava a parte do cipó de cima, que ficava a parte de baixo, em cima da mesa. Comecei a observar melhor, pois todas as vezes que ele estava para chegar do trabalho, primeiro eu via o vulto, que passava uns minutos e depois ele chegava em casa. Eu pensava, algo ruim está acontecendo ou vai acontecer. Tentava lutar para salvar meu casamento, mas ele bebia muito, acabava me agredindo e ainda colocava a culpa em mim por ter me agredido. Eu já não estava mais aguentando, mas também eu achava que ele ia mudar. Num belo dia, estava arrumando a casa e ele chegou do trabalho sem cervejas. Não satisfeito, saiu para comprar mais, e naquele dia à noite eu senti uma dor muito grande no meu ombro. Quando ele voltou da rua com mais cervejas, começou a brigar comigo por causa que eu tinha quebrado uma vassoura e ele queria ver a minha conversa com a minha mãe no meu celular. Eu não queria mostrar porque havia dito para minha mãe que eu queria me separar e queria saber se ela me aceitava de volta, pois eu tinha um pressentimento que algo iria acontecer. Aí eu coloquei meu celular no modo silencioso e escondi entre os armários da cozinha, pois estava fazendo faxina na cozinha. Ele começou a gritar comigo. Eu fui ficando com medo, me deu uns tapas, aí aconteceu algo que eu achava que não queria acontecer. Ele pegou uma arma, apontou ela na minha direção. Eu já chorando, e ele pediu para eu olhar para ele e disse, pede para não morrer. Eu chorando muito não conseguia. Ele bateu e gritando, por favor, não me mate. Ele me olhou dando risada e disse, agora você vai aprender a me respeitar. Foi no quarto, pegou um lençol, jogou em cima de mim e disse, hoje você vai dormir nesse chão aí, pois aí é o seu lugar. Quando escondi meu celular sem ele ver, eu peguei a chave da porta e coloquei no meu bolso, o meu chinelo embaixo da geladeira, pois algo na minha cabeça falava para eu fazer isso. Ele se trancou no quarto com o meu cachorro e eu esperei mais ou menos 1h30 para ver se ele ia sair. Para ir no banheiro ou algo do tipo, mas tudo estava quieto e já eram 2 da madrugada. Eu pensei, vou sair daqui, pego meu cachorro, depois eu vou correr para algum lugar para me esconder. Saí na ponta dos pés com o chinelo na mão, o celular no bolso sem fazer barulho. Quando estava na rua, corri muito. Na calçada entrei em uma rua e me escondi em uma empresa que tinha um toldo. E ali estava muito desesperada com medo dele me achar, até porque ele tem carro. Passou alguns minutos e um homem moreno alto abriu a porta da empresa e me disse, moça, você está se escondendo de alguém? E eu disse, sim, do meu marido. Ele está armado e se ele me ver com você, ele vai achar que eu estou traindo ele e vai acabar matando você também. E ele me disse, ele não vai nos matar, moça, mas eu vou ficar aqui com você, para você se sentir mais segura. E eu disse, melhor não, moço, ele é muito louco das ideias. Enfim, ele ficou ali conversando comigo, pois eu ia esperar dar 6 da manhã, esperar a padaria abrir e pedir para as meninas que eu conhecia para chamar um Uber para mim. Ele me disse, eu não tenho dinheiro para te ajudar, mas vou ficar com você aqui para dar o horário para você ir para sua mãe, tá? E foi assim que aconteceu. E até dar 6 da manhã, ele falava sobre o meu relacionamento, que às vezes a gente acha ruim das coisas que acontecem, mas foi necessário dessa forma, pois eu nunca ia acordar para a vida e nunca ia sair daquela casa. Me senti tão bem, parecia um irmão para mim. Chorei muito e agradeci a ele por todas as palavras que fizeram meu coração se acalmar. Quando deu 6 da manhã, começou a chegar o povo daquela empresa e todos me olharam com dó e algumas pessoas, conforme iam chegando, perguntavam, moça, a senhora está bem? Quer entrar, tomar uma água, quer sentar? E eu disse, vai ficar tudo bem. As pessoas entraram na empresa e eu falei para o moço que ainda permanecia na porta, muito obrigada por você ter ficado comigo, Deus te abençoe sempre. E ele me disse, ainda vamos nos encontrar, pode acreditar. E saí e fui para a padaria. Passou exatamente uma semana do ocorrido e fui até a minha antiga casa para pegar algumas coisas, pois já estava no processo de separação. Quis ir até a empresa agradecer o moço e comprei uma lembrancinha para ele. Gente, era entidade. Eu tô achando que era entidade.
Quando eu cheguei na empresa, perguntei pelo moço e pedi para chamarem eles. E todos que estavam ali diziam que ele não trabalhava ninguém ali com aquelas características que eu estava falando. Até que chegou o dono da empresa e pediu para eu entrar e ver o quadro das fotos dos funcionários. E ele não estava em nenhuma foto. Eu não acreditava naquilo. O homem abriu a porta da empresa. Ele falou comigo e ficou comigo a madrugada inteira. Eu voltei para casa decepcionada e pensei, como assim, gente? Pensei que eles não queriam falar desse moço. Alguma coisa estava estranha. Aí a minha amiga me convidou para ir no terreiro de Umbanda que ela frequentava e eu fui. No dia, era gira de malandro. Seu Zé, você vai me fazer chorar hoje. Gente, encheu de lágrimas meus olhos, gente. Entrei, conheci a mãe de santo, que me olhou e disse: acho que hoje tenho uma resposta para você. E eu fiquei curiosa, né? Eu no banquinho dos consulentes cantando e meu corpo inteiro tremia. Mal conseguia segurar o copo. Quando foram me buscar no banquinho, o senhor Navalha me disse: vem menina, quero te contar uma coisa. E ela disse exatamente tudo que eu passei naquele dia. E me disse que o moço que me protegeu pediu autorização para entrar na casa dela. De repente, Pérola, eu incorporei ele, seu Zé Pilintra, meu protetor. Falei e eu ouvia tudo, o quão carinhoso ele falou de mim. Eu chorei muito, só de escrever esse relato eu já choro. É por isso que eu tô chorando, porque você chorou escrevendo. Pois ele me protegeu a todo momento naquela madrugada. Ele trabalhou muito com com a autorização da dona da casa, Dona Maria Navalha, onde ela me disse: depois da incorporação, seu Zé Pilintra sempre esteve com você, e tudo que você ouve faz parte da sua mediunidade, e isso ninguém tira de você. Logo após, passou um ano, ele apareceu de novo para mim, e de lá para cá, que faz 5 anos, ele vai comigo para todo canto. Na minha casa não falta a vela do seu Zé, meu protetor. E eu nunca mais saí da Umbanda. Foi ele que me ajudou a sair de casa, me deu coragem, pois poderia acontecer o pior, e eu sou eternamente grata por ele existir e cuidar de mim, e por ter falado ao meu ouvido durante esse tempo todo, que eu achava que era coisa da minha cabeça. Salve a malandragem! Logo após, conheci Dona Maria Mulambo, minha protetora, que me deu a volta do amor próprio. Amo todos, mas seu Zé Pilintra e Dona Maria Mulambo é os que têm os mais histórias. Amo muito. Salve a malandragem. Salve Dona Maria Mulambo. Salve, irmã. Ai, mulher, tô chorando junto com você. Para. Oi, Pérola. Vou contar um relato pra você do seu Zé Pilintra. Axé. Mulher, que lindo, que superação. O lindo assim, né? Tira a parte do seu ex-marido, essa parte aí tira. O lindo é o quanto a espiritualidade é maravilhosa, eles foram lá, porque... Ai, seu Zé ficou com você a madrugada inteira, gente. Seu Zé, você é terrível fazer eu chorar hoje que eu fiz maquiagem. O dia que eu fui abduzida? Miga, toca aqui. A gente tá passando por essas coisas. Resolvi que irei trazer o meu segundo relato sobrenatural ou sem explicação da minha vida hoje. Creio que aconteceu em 2019, quando eu ainda não tinha nenhuma religião específica ainda, e nenhuma crença consolidada. Apenas sabia que existia algo. Na verdade, o que mais se aproxima de uma crença era um canal do YouTube que eu costumava ouvir frequentemente, chamado Max Venus, não sei pronunciar, onde traziam psicografias de mestres ascensionados como Ashtar, São Miguel e Grupo Arcturianos. Lembro que em uma noite indo dormir, coloquei uma playlist no Spotify de uma banda chamada Laboratorium Piesny. Que nomes difíceis, né? Um grupo polonês de mulheres que cantam canções folclóricas lindas que cá entre nós eu sempre senti uma magia e ancestralidade muito forte vindo delas. Fiquei com os olhos fechados para dormir e me emocionando muito ao ponto de chorar ouvindo as músicas. Até que peguei no sono e em algum momento pausei a música pois já estava dormindo. No meio da noite, não sei bem o que aconteceu. Se eu acordei, mas não abri os olhos. Se foi desdobramento, se foi projeção astral, não sei. Só sei que comecei a sentir o meu corpo muito, mas muito leve. Comecei a me arrepiar inteirinha e ouvia uma voz no meu ouvido dizendo para eu não ter medo. Deixei a sensação me levar e comecei a sentir o meu corpo subindo e indo para cima.
Comecei a subir e subir muito, me sentindo extremamente leve e sem raciocinar muito o que estava acontecendo, apenas deixando fluir. Era como se eu estivesse levitando em cima da minha cama. Senti algo como uma luz muito forte me puxar muito rápido para cima e do nada senti o meu corpo encostando em algo duro. Na minha tela mental, era como se eu abrisse um pouco os olhos e visse pessoas ao meu redor. E era como se eu estivesse deitada em uma câmara tecnológica ou sei lá o que era. Essas pessoas ao meu redor, que eu não conseguia enxergar o rosto e nem como era, começavam a estudar o meu corpo. A câmara tecnológica me fez vários scanners. Eram muitas pessoas fazendo algum tipo de medicina tecnológica em mim. Eu não sei dizer, pois eu não estava enxergando muito bem e nem entendendo nada do que estava acontecendo. Comecei a sentir como se estivessem limpando o meu corpo energético, meu campo áurico e retirando qualquer impureza ou bloqueios que ali estivessem. Depois que esse processo terminou, ouvi alguém falando que eu teria uma missão muito importante na Terra e que eu iria representar alguém, algum povo, mas eu não entendi muito bem. Essa pessoa também me disse que era para eu não achar que estava louca e para que eu acreditasse que aquilo realmente aconteceu. Me avisou que sairia um vídeo no canal Max Venus às 9 horas da manhã com um relato psicografado do que aconteceu e que era para eu verificar o canal quando eu acordasse. Aquele mesmo canal que eu era acostumada a assistir. Senti o meu corpo descendo novamente e, por fim, senti a minha cama. Voltei para a cama já apagada e inconsciente de sono. Não tive nenhum tempo de raciocinar o que havia me acontecido. Acordei no susto às 9 e pouquinho da manhã, lembrando de tudo aquilo, e corri para o canal do YouTube do Max Venus. Pérola do céu, você acredita que quando abri o canal estava ali o vídeo upado há poucos minutos chamado A Bordo das Naves Estelares? Pérola, eu congelei nessa hora. Nossa, eu me arrepiei inteira agora. Inteira. O que teria acontecido foi uma abdução? O que teria acontecido, Pérola? Eu já conhecia o canal fazia tempos e nunca tinha visto nenhum conteúdo dele sobre naves estelares, nunca. Dei o play no vídeo para ouvi-lo e era uma psicografia de alguém explicando como funcionavam as naves estelares dos povos arcturianos ou pleidianos, vulgo uma civilização avançada e tecnológica da oitava dimensão, ou algo nesse sentido. No decorrer do vídeo, eles explicaram que existiam umas câmaras nas naves que eram utilizadas para limpar os 7 corpos e chakras dos seres humanos e não humanos, que eram utilizados cristais e quartzos para o processo. Também explicaram que a maioria das pessoas não se lembrava das visitas às naves, mas que algumas poderiam lembrar desse desdobramento. Pérola do céu, se em algum dia eu desacreditei da existência de civilizações avançadas, tudo mudou depois que isso aconteceu. Obrigada por ler meu relato. Menor que 3. Mulher, glória a Deus, eu não lembro de quando eu fui abduzida, que senão eu teria ficado tantã. E vocês não me veriam aqui nesse canal. Não me veriam. Enfim, axé. Deixa eu ver aqui, ó. Oi, Pérola, me chamo Fernanda Carvalho, tenho 24 anos, sou um bandista, mas resolvi que iria trazer o meu segundo relato sobrenatural e sem explicação da minha vida hoje. Beijo, Fê. Ai, que medo. Me lembrou do outro dia que o outro rapaz me mandou o relato da abdução dele e ele falou que os alienígenas viram. Não eram os alienígenas, eram as polícia, né? Polícia viram. Que ele contou pra mim o relato. E ele estava falando de mim e me deu um cagaço quando bateu um vento aqui na janela. Gente, eu tenho medo desses relatos de alienígena agora. Eu não sei porquê. Será que é trauma de... É trauma, né? O meu inconsciente lembra da abdução. E se você não sabe se que eu fui abduzida, eu já fui abduzida, gente. Eu tenho certeza absoluta disso. A certeza absoluta eu já contei aqui no canal, mas, né? Depois, se vocês quiserem, eu conto de novo. E se você está gostando dos relatos, não esquece de deixar like, de curtir este vídeo muito, muito. Se der para curtir nas 3 contas que você tem, curte nas 3 contas que você tem. Entra no celular da mamãe, do papai, do irmão, do primo, do terreiro, vai lá e curte meu vídeo, se inscreve. E ó, não esquece de deixar o seu comentário, tá? Porque o YouTube ele não recomenda mais os vídeos se você não comentar, entendeu? Então, não recomenda. E compartilha esse vídeo lá com seus macumbestes do coração, tá? E não esquece de acessar os links que tem na descrição desses vídeos, que isso ajuda a gente bastante também, tá? Agora sim,
Vamos para o último relato. Exu Veludo deu uma bronca na marmoteira. Eu fui visitar um terreiro com um amigo. Ele disse que a casa era maravilhosa e toda aquela propaganda que fazem quando te querem convencer de alguma coisa, sabe? Chegando lá, o lugar parecia bem agradável e estranho ao mesmo tempo. Fiquei sentada em um canto observando e de repente sinto alguém tocar no meu ombro. Olhei para trás e tinha uma moça com um vestido vermelho, gigante e todo rodado, parecendo passista de escola de samba. Ela olhou para mim e disse: "Escuta aqui, não vou te dar aquele homem. Pare de me pedir." Eu me levantei na mesma hora e disse: "Primeiro, eu não te conheço e tenho certeza que nunca pedi homem para ninguém." Ela então começou a berrar, dizendo: "Tá me chamando de mentirosa, sua filha de uma P?" Mas, gente, assim, totalmente gratuito. Oxê! E eu falei: "Estou sim. E olha a língua, moça. Mas respeito pela casa, né?" Nessa hora, ela jogou seu charuto no chão e fez como se fosse vir para cima de mim, Pérola. Quando um homem de terno e chapéu falou: "Qual o problema aqui?" Ela então respondeu: "Essa filha da P tá me chamando de mentirosa na minha frente. Eu vou dar na cara dela." Naquele momento, eu senti a presença da minha moça, mas eu segurei. E disse: "Ela tá alegando que eu pedi homem para ela, sendo que eu nunca vi ela antes, nem sei quem é, eu nunca tive aqui. E eu nunca pediria homem para ninguém." O homem de terno, muito coerente, revelou ser o Exu Veludo, cujo médium era o pai da casa. Ele pediu para esperar. Chegou perto da médium vestida de vermelho e disse: "Vamos parar de brincar com o sagrado?" "Tu acha que isso aqui é palhaçada pra tu fingir ser sua moça e dar um show desses de respeitando a visita?" Ela tentou argumentar e o Exu disse: "Pode calar a boca. Não quero ouvir nada de você tão cedo. Suma da minha frente ou eu deixo a navalha da moça ali vir e te dar uma lição aqui mesmo por tentar agredir a menina dela. Como você tem coragem de tentar ameaçar alguém desse jeito? Ainda ofendendo a honra da menina que é muito bem casada, dizendo que ela quer homem. Tome vergonha!" Detalhe, Pérola, eu nunca falei que sentia minha moça ali e nem falei pra ninguém que carrego a minha madrinha comigo sempre, muito menos que sou casada. A mulher, um pouco transtornada, tentou falar, mas não conseguia dizer nada. O Exu Veludo disse que era para ela ficar assim, muda, até a próxima gira, para aprender a seguir os preceitos e respeitar a casa, e que nunca mais, enquanto ele estivesse em terra, vai deixar ela trabalhar sem supervisão. O resto da gira seguiu normal, e foi bem agradável. Depois, soube que minha madrinha sentiu o perigo e alertou o Exu Veludo para o que estava acontecendo. Bem, essa foi a experiência mais estranha que eu tive em um terreiro. Depois disso, nunca mais voltei lá. É, né? Foi mexer com quem tá quieto. Aí acaba se queimando. Enfim, muito obrigada por mandar seu relato. Deixa eu ver a apresentação. Cadê? Boa noite, Pérola. Meu nome é Jordana. Adorei o seu canal e tenho uma história pra te contar. Beijos, Jo! Axé, sua linda! Gente, passada, totalmente gratuito assim. Pensa, gente, marmoteiro, tipo assim, deixa eu escolher alguém aqui pra eu fazer o meu showzinho. Ai, gente, que raiva disso. Odeio gente que gosta de aparecer. Odeio. Não gosto. Não gosto de gente que gosta de aparecer. Pelo amor de Deus.